Culto e devoção. Vamos lá. Quase toda devoção se resume em um culto. Quase todo culto se resume a uma devoção. Por que eu estou colocando quase? Por que quase? Porque depende do seu entendimento a respeito dessas palavras. Eu gosto, veja bem a minha palavra, eu gosto de fazer uma divisão que é uma divisão didática apenas. É para facilitar o entendimento, tá? É uma divisão didática, beleza? Então vamos lá. Se eu sou devoto, seja de santo, seja de um deus hindu, seja de um deus chinês, japonês, australiano ou de um orixá, se eu sou devoto, eu não tenho uma obrigatoriedade de realizar um culto como é o culto de origem daquela entidade ou deidade. Perfeito até aqui? Então vamos lá. Eu sou devoto de Ganesha. Sou devoto de Ganesha. Se Pai Léo tivesse aqui agora, ele ia falar, opa, é comigo. Então, eu sou devoto de Ganesha. Beleza? Beleza. Como que eu posso devocionar? Como que eu posso fazer para me ligar àquela energia conhecida como Ganesha, que é um deus hindu, é o deus com cara de elefante? Né? Como é que eu faço para me ligar àquela energia? Eu vou colocar balinha de coco, vou colocar uns docinhos, balinha de coco, uns docinhos ali para ele, vou acender um incenso. Ganesha gosta de ficar acima de tudo, então eu vou colocar ele em cima de alguma coisa para significar que ele esteja mais alto. Eu vou colocar ele ali, vou colocar umas balinhas, vou botar um incenso, não tem vela, tá? É hindu. Não tem vela. Vou botar um incenso e vou falar o mantra dele que eu decorei. Om Gangana Pataye Namaha. Eu decorei o mantra dele. Então eu vou cantar esse mantra dele. Beleza, show. Sou devoto. Eu quero cultuar Ganesha. Como é que eu faço? Eu vou procurar uma pessoa hindu que seja um cultuador de Ganesha, porque nem todo hindu o é. Então eu vou procurar um que seja cultuador, que saiba cultuar Ganesha e vou aprender como se cultua Ganesha de verdade. É só botar uma imagenzinha dele, um incenso do lado, umas balinhas ali no chão e acabou? Não. Tem outras tantas coisas que se deve fazer. Tem a sua preparação do seu corpo, da sua palavra, né, roupa, ambiente, o local correto para você cultuar, a maneira certa de você entregar as coisas. Existe algo no culto chamado liturgia. A devoção você pode fazer por oração e só. Voltando a falar do Ganesha, você pode colocar um incenso do lado de uma imagenzinha de Ganesha, você bota um incensozinho ali para ele e reza, Ganesha, preciso que você proteja a minha casa, preciso que você me entregue a sua sabedoria, a sua memória, que eu tenha boa memória, assim como você. Muito obrigado. Acabou. Eu sou um devoto. O culto é diferente. O culto eu vou me lavar, vou usar as ervas corretas, eu vou fazer a liturgia do culto. Por isso que eu faço uma divisão entre culto e devoção. Eu faço uma separação entre culto e devoção. E conseguiram captar até aqui? Então vamos lá. Em se falando de orixá, não vamos discutir que, porque na Umbanda se cultua orixá de forma diferente. Não existe cultuar de forma diferente, gente. Não existe isso. Não existe. Dentro da minha concepção, não existe cultuar de forma diferente. Ou você faz o culto do jeito que o culto é para ser, ou você é um devoto. Tem que escolher. Tem que escolher. Você só pode salvar um. Tem que escolher. Por que isso? Porque vira uma releitura de algo e aí você acaba realizando um apagamento cultural, um apagamento espiritual, um apagamento de outras divindades a favor da sua. Você cria um outro Xangô, você cria um outro Ogum, você cria uma outra Oxum, você cria. A gente acaba criando. Por quê?
eu entendo que eu estou certo, o meu culto de Oxum é feito desse jeito. Porque na Umbanda é feito assim. Primeiro, não existe na Umbanda, são nas Umbandas. Já começou o primeiro erro aí. Ah, mas não existe certo e errado, existe sim. E aí esse aí é o primeiro erro. Não tem na Umbanda, são nas Umbandas. Pronto, você já começou aí. Segundo, se o culto existe um passo a passo por quem criou tudo isso, siga esse passo a passo. Se você não conhece, então você não está cultuando, você está sendo devoto. Ah, mas todo devoto é um cultuador. Não. Todo devoto devociona. A gente bota... vamos colocar a vela... vamos colocar aqui vela rosa, pronto. Eu vou botar a vela rosa para Oxum. Vou botar uma imagenzinha da Oxum, vou botar uma vela rosa do lado, vou colocar uma champanhezinha do outro, uma cidra lá, um espumantezinho ali do lado, né? Um espumantezinho do lado, uma aguinha na frente, uma velinha rosa. Estou cultuando Oxum, não tá não, você está sendo devoto. Para você cultuar Oxum, o que você tem que fazer? Você tem que ter um Ibada Oxum, você tem que ter no mínimo o Otá, né? Um Otá da Oxum, você tem que ter ali um ponto de força dela. Não precisa ter imagem porque não tem necessidade, mas se o tiver, que a imagem seja de madeira, para que ela possa absorver o axé dos banhos que são direcionados e ela criar vida de verdade. Perdão. Então, quando você vai falar em culto, você precisa entender como é cultuado. É muito importante que a gente entenda isso para não cairmos nos erros que um monte de gente... Ah, mas isso há mais de 100 anos que é feito desse jeito. Eu concordo. Mas isso não significa que esteja certo. A gente está numa religião, que é a Umbanda, né? A gente está numa religião que é uma religião que está em constante mudança. Ah, porque a Umbanda está evoluindo? Alto lá. Vamos ver como é que você encara a palavra evolução, tá? Então eu não gosto muito de usar a palavra evoluindo, eu prefiro mudança. A Umbanda é quase a música do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. A Umbanda é uma metamorfose ambulante. Eu citei uma frase em uma das lives, que eu não me lembro mais de quem foi, mas eu citei uma frase que é mais ou menos o seguinte: a Umbanda é a representação de Exu organizando